Muito bom dia! Agora 6 horas 57 minutos e esse é o Profissão Bancária de hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tamo junto, estamos de volta. Ótimo dia, edição número 90 do Profissão Bancário. Retornando depois de 2 meses aí de um período sabático, por assim dizer. Então, muito obrigado pela tua companhia, pela tua presença. E deixa eu dar um super bom dia para os primeiros que chegaram, primeiros e primeiras. Deixa eu voltar aqui para ver quem chegou. Bom dia para a Karine, bom dia para o Jorge, bom dia para a Ana Flávia, para a Joelma, para o Paulo. Quem mais? Ó, o Paulo Quebrinde, é isso aí, Paulo, tamo junto. Vamos pedir para os políticos, né? Políticos aí estão em campanha já, algumas chapas aí, se não todas, já homologadas. Ontem teve debate aí na TV. Os políticos, sem dúvida, têm muito brinde. Bom dia para a Fernanda, para o Maurício, para a Yasmina, para o Ricardo, para a Carol, para o Pablo. É isso aí, galera. Bem-vindos e bem-vindas à edição número 90 do Profissão Bancário, hoje segunda-feira, 8/8, né? Não sei se números querem dizer alguma coisa, mas o fato é que no dia 6/6 eu não apareci, mas hoje, 8, nem no dia 7/7, né? E hoje, 8/8, estamos retomando aqui a nossa agenda de lives do Profissão Bancária. Então, muito obrigado pela tua companhia. Parabéns pela tua disposição em estar aqui comigo cedinho também, né? Investindo o teu tempo que você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Você escolheu estar aqui nessa edição número 90 do Profissão Bancário. Tamo junto, vamos que vamos, bora! E o que eu separei hoje? Eu tô até com uma colinha grande aqui para dividir e compartilhar com vocês, né? Então essa é a edição número 90, que eu estou chamando de A Volta dos que Não Foram, né? A edição número 90 do Profissão Bancário. Tínhamos parado na edição número 89. E eu separei, né? Por que eu separei esse tema? É para dar algumas explicações, já que quando eu saí, eu acabei não dizendo muito, né? Nem quando eu ia voltar, nem qual era a ideia, qual era a previsão. Então, bom dia para a galera que está chegando e fiquem à vontade aí para comentar. Quem quiser participar comigo daqui a pouquinho também eu vou abrir um espaço, fica super à disposição aí com o dedo apertado. Bom, hoje então, 8/8, que eu estava falando que pode ser um número cabalístico, se por acaso você faz aniversário ou conhece alguém que faz aniversário no dia de hoje, saiba que você ou essa pessoa que você conhece é parceiro de aniversário do Dustin Hoffman, do Nigel Mansell. Dustin Hoffman, eu tô entregando a minha idade aqui, né? Não pode fazer piada com o meu cabelo também, que tá crescendo. E daqui a um tempo ele vai ficar bonito. Por enquanto ele tá só crescendo. Dustin Hoffman é um ator super consagrado aí da década de 80, década de 90. Ele foi parceiro do Tom Cruise naquele filme Rain Man e outros também, grandes produções aí. Nigel Mansell é um piloto de Fórmula 1, foi rival do Ayrton Senna, então fica a dica aí, quem gosta de automobilismo, Fórmula 1, Nigel Mansell era uma referência na década de 90 também. Preta Gil também faz aniversário no dia de hoje. E o multicampeão Roger Federer também está de aniversário no dia 8/8 hoje. Então, se você está fazendo aniversário hoje ou conhece alguém, fica a dica aí, parabéns aí por estar no mesmo dia dos famosos. Então, Profissão Bancário, essa série de lives que eu apresento aqui todos os dias, ou quase todos os dias, às 6h57 da manhã. Essa é a edição número 90. E é um programa de bancários para bancários, né? Não é de ex-bancários, não é de o pessoal que aprendeu alguma coisa por aí veio compartilhar. A ideia é que a gente troque informações, conhecimentos, experiências, atualidades de bancários para bancários. Então o tema de hoje é a volta dos que não foram. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu sou Marcelo Brito, sou economista de formação, bancário de profissão e treinador por vocação, né? O que eu mais gosto de fazer é estar compartilhando e estar aprendendo junto com os meus alunos, minhas alunas, nos treinamentos, palestras, apresentações. E esse momento é um momento que eu interajo com a galera que me acompanha também
aqui do Profissão Bancária. A ideia de eu vir aqui hoje, então, como eu vinha falando, é para dar explicações, para explicar, né, por onde eu andei enquanto alguns de vocês me procuravam, né, e o que eu achei, será que era o que me faltava. Então fica, né, sempre associando com músicas aí. A ideia é eu trazer um pouquinho de explicações aqui. E eu também vou antecipar os temas das próximas 10 lives. E essa e as próximas 10 nós chegaremos na live de número 100 do Profissão Bancária. Chegaremos nos 3 dígitos de lives, essas que começaram lá em 11 de janeiro desse ano, que é a terceira temporada do Profissão Bancário. Antes a gente tinha uma edição semanal no YouTube, em 2020 e 2021. Bom, e por que então que eu não recomecei do zero, ou sei lá, fingi que nada tivesse acontecido, só fizesse lá a postagem e abrisse a live aqui no dia pela manhã, na segunda-feira, ou qualquer outro dia que eu escolhesse? Bom, por 2 motivos. Eu acho que o primeiro é que seria uma falta de consideração da minha parte, principalmente com a galera que me acompanha há mais tempo, que acordava cedo ou aproveitava uma parte do seu início de manhã para sintonizar aqui no Profissão Bancário. Eu acho que seria uma tremenda de uma falta de consideração eu não explicar, né, os motivos, enfim, e também o que eu andei fazendo nesse meio tempo, né? Afinal de contas, eu tenho recebido várias e várias mensagens, seja aqui pelo direct, seja pelo WhatsApp, pelo Telegram da galera mais próxima, ou até mesmo no ambiente de trabalho, pessoas que passavam por mim, ou no sistema corporativo de mensagens lá, que volta e meia recebia uma mensagem também perguntando, né, cadê as lives, né, quando é que volta. Então acho que seria muita falta de consideração da minha parte simplesmente começar do nada. Bom, e o segundo motivo é que eu acho que o que eu aprendi e o que eu passei nessas últimas semanas aí, eu acho que também pode servir para vocês que me acompanham aqui. Eu sou um entusiasta de aprender com os erros dos outros, né? Eu sou uma pessoa muito observadora, gosto de me conectar, de ver o que está acontecendo, para que, se eu identificar alguma situação de erro ou oportunidade de melhoria, que eu já possa ir para o próximo nível aplicando e melhorando, né? Então aprender com os erros dos outros é uma coisa que eu sempre busco, né? Porque a gente ganha tempo, ganha velocidade, ganha atração, e não seria justo da minha parte que eu também ocultasse, né, os meus aprendizados aí. Então quem tem aula comigo, quem assiste meus treinamentos, minhas palestras e me acompanha aqui também do Profissão Bancário desde o início, sabe que volta e meia também eu trago muitos dos erros e muitos dos aprendizados que eu tive ao longo da minha jornada como bancário, né, como cara que trabalha no banco e comete muitos erros também, como todos nós, mas trazendo isso a gente ajuda que o outro também possa ir melhor, possa economizar tempo e recursos ali. Então esses são basicamente os 2 motivos pelos quais eu escolhi fazer esse retorno avisando, né? Avisando que eu estava de volta aí e fazer essa live aqui introdutória, levar essa mensagem aí para vocês também. Pô, eu vi que várias pessoas entraram aqui depois, o Felipe Maia, Renan, o Michael Flecha Pequeno, Valério, o Anderson, a Elis, a Driquinha, a Fernanda, galera toda aí sempre presente, time Prime, time de dominadores, tamo junto, Ana Cláudia, Gilson, Alceu, Carlos, Lise, Samara, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Eu tô aqui já no primeiro bloco, né, da nossa live, já dando algumas explicações aí, né, do porquê que eu estou fazendo essa live aqui não vou dizer de reestreia somente, mas especialmente aqui de explicações aí da volta dos que não foram. Bom, então deixa eu compartilhar com vocês aqui 3 coisas que me levaram a fazer a pausa, né? Por que eu tirei esse período sabático e por que eu, né, liguei ali o pause, né, para não dizer um outro botão, né? Às vezes a galera gosta de ir umas palavras aí mais fortes, né, umas palavras mais, por assim dizer, que chamam a atenção, né? Mas vamos ficar aqui no botão do pause, né? Poderia ser um outro botão. Bueno, primeiro, corpo e mente, né? O que aconteceu? Acho que
tanto o meu corpo quanto a minha mente, eles não aguentaram mais, não estava mais dando conta da minha rotina, que estava bastante eletrizante. Eu acho legal dividir isso com vocês, porque muitas vezes no banco, na nossa atividade, a gente também passa por isso, passa por um momento aí de grande estresse. E no meu caso, eu percebi que tanto a minha mente quanto o meu corpo, eles não estavam mais dando conta da minha rotina eletrizante. Então, pra você ter uma ideia, eu dormia muito tarde e acordava muito cedo. Né? Para eu estar aqui 6h57, eu costumava acordar. Vocês vão achar engraçado, mas é verdade. Depois eu posto um print do meu despertador. Mas para eu estar aqui às 6h57, eu acordava às 5h58. Os números aí, enfim, quem é mais próximo, enfim, sabe que eu gosto bastante dessa coisa de número, enfim. Então, para eu estar às 6h57, eu tinha que acordar no mínimo às 5h58. E quando era um conteúdo mais denso, né, mais difícil de gestão, quando eu trazia uma aula, enfim, normalmente era às terças-feiras, eu acordava ainda um pouco mais cedo. Né? Então fica aí, se 6h57 começava a live, 5h58 eu acordava em dias normais, onde eu estava sempre muito bem acompanhado lá pelos meus parceiros de missão, Danilo, Felipe, Pablo, Fernandas, depois mais tarde o Alceu também. Quando eu estava sozinho eu precisava acordar um pouco mais cedo, então imaginem aí que horário que pode ser, quem sabe no final da live ou numa outra oportunidade eu conto para vocês. E aí tinha um detalhe, né? Depois da live tem o trabalho no banco, né? Às 8 horas de jornada normal, mais o período que a gente fica dedicado em deslocamento, enfim. E à noite eu estava com a imersão, né? A dominação extrema, minha imersão em pessoa jurídica. Então eu ainda tinha uma entrega de conteúdo denso na parte da noite. Então eu já estava batendo, né? Como diz lá os mecânicos, né? O motor já não estava dando mais conta, né? O motor já estava virando lá e estava muito pesado para mim. Então acontecia que em dias que eu tinha aula, por exemplo, eu ia dormir muito depois da 1 hora, 1h30, 2, quiçá até depois das 2, para acordar bem cedinho ali, como eu já falei para vocês. Então a energia estava baixando muito, a rotina estava grande. Bom, aí então eu parei por alguns dias, né? Teve se eu não me engano, o dia 6 era uma segunda-feira também, 6/6, aquela aula, a live que não teve. Aí eu não vim, fiz uma postagem antes ali. E aí eu não vim no primeiro dia, não vim no segundo, não vim no terceiro. E quando vim, não vim a semana toda. E aí depois que você faz uma pausa mais longa, fica mais difícil de voltar. É como você está prospectando cliente. Quando você para de prospectar cliente, principalmente aí no segmento empresarial, onde a gente tem que estar sempre plantando e colhendo, quando você para de plantar, fica mais difícil você levantar lá no invernão, né, na chuva, no frio, para ir plantar. Então era o que estava acontecendo comigo. Eu parei 2 dias, 3 dias, uma semana, e aí eu não estava tendo mais energia para voltar. As aulas continuavam, né, continuava firme na imersão PJ, entregando o meu melhor. Inclusive tem resultados para compartilhar muito interessantes. Nas próximas lives eu vou trazer para vocês também. E aí é isso. Então não estava tendo mais energia e parei. Bom, e aí nessa falta de energia, eu admito para vocês que eu comecei a pensar que talvez eu não estivesse bem. Talvez alguma coisa estivesse errado comigo. Então, e nisso de pensar que tem alguma coisa errada, que a gente não está se sentindo bem, a gente não pode ficar simplesmente parado e se afundar, né? A gente tem que buscar alternativas. Então, eu pensei o seguinte: já que a minha imersão de pessoa jurídica já estava se aproximando do final, e eu tinha, entre aspas, né, esse trecho da manhã, entre aspas, esse trecho da manhã que eu não estava mais fazendo as lives, então eu resolvi estudar. Resolvi estudar sobre principalmente organização, planejamento, que era algo que até então eu achava que estava tudo dominado, porque na minha carreira dentro do banco eu sempre fui muito planejado, muito regrado, e sempre tive certa facilidade em cumprir com os planejamentos que eu fazia, tanto que sempre me destaquei, seja como gerente PJ, depois como gerente geral.
Então essa parte de planejamento da rotina de trabalho para mim era algo tranquilo e eu achava que isso não fosse um ponto cego para mim. Mas vendo o meu nível de desgaste que eu estava tendo com a terceira jornada, né, a minha terceira atividade, porque a minha primeira atividade é a atividade do banco. A segunda atividade, as minhas aulas, meus treinamentos, normalmente noturnos. E essa terceira atividade das lives pela manhã, realmente estava me levando ao esgotamento. E aí eu pensava então que eu precisava me organizar melhor, então eu fui buscar treinamentos, principalmente nessa área de organização e gestão do tempo, e encontrei sim ferramentas, instrumentos que me permitiram então retornar de uma forma muito mais bem organizada do que no modelo anterior que eu estava tendo lá, né? Normalmente eu agendava os principais assuntos da semana, mas algumas combinações ficavam para a última hora, e aí acontecia de eu não chegar já com a estrutura que eu gostaria para abrir as lives aqui pela manhã. Então esses foram, né, as três questões pelas quais eu passei desde que eu fiz essa pausa, esse período sabático. Bom, então hoje eu já estou muito mais bem organizado, né? E é por isso, como forma de demonstrar isso, no final da nossa live de hoje eu vou antecipar quais são os 10 assuntos das próximas lives. Então, nós vamos ter lives em sequência nessa semana e na próxima. E aí, na outra semana, na semana do dia 22, eu também vou divulgar o calendário, enfim, a programação. Provavelmente vamos voltar com as parcerias aqui, com os diálogos, com as entrevistas, com os bate-papos, que eram super ricos, super qualificados, com o nosso time aqui, com outros convidados e convidadas que estão por vir também, né? E além disso, além de programar as próximas lives, eu já programei também uma atualização da minha imersão em pessoa jurídica e da dominação PJ, que vai ser nos dias 24, 26 e 28 de agosto. Então daqui 3 semanas, né? Daqui 2 semanas e meia, começa a segunda edição do Dominação PJ, que também já está planejado. Então essa série de 10 lives que a gente vai ter a partir de amanhã, elas também são uma atualização da minha imersão em pessoa jurídica e, mais do que isso, um aquecimento para a segunda edição do Dominação PJ que vem por aí, 22, 24 e 26 de agosto. Em seguidinha, aí nos próximos dias, você já vai poder se inscrever para participar das aulas. Então fica ligado aqui no Profissão Bancária. Bom, então feitos os avisos, já anota aí na agenda 22, 24 e 26. Avisa teus colegas que atuam na PJ, gerentes, assistentes, pessoal que está na linha de frente do atendimento, que vai ser um treinamento, uma jornada muito interessante, assim como foi a primeira edição em fevereiro. Então fica a dica para você. Bom, agora, claro, né, sempre que eu gosto de trazer e atualizar e fazer o comparativo com a nossa realidade do banco, que era o que eu falava ali no início, né? Então eu sempre gosto de trazer as minhas experiências para que você possa aplicar na tua jornada do dia a dia aí do banco, como eu sempre busco fazer também. Eu vejo alguma coisa que está acontecendo, meio que não dou um copia e cola, porque eu não acredito nisso, mas eu faço um resumo, adapto aquilo que se pode aplicar à minha realidade e costumo ter muito mais resultado do que eu teria caso eu não tivesse esses olhos atentos no nosso presente. Então, quero transpor agora o aprendizado que eu tive com essas pausas de quase 2 meses para a nossa realidade no banco, porque talvez você ou alguém que você conheça talvez esteja aí passando por alguma situação mais desafiadora, né? Não vou dizer uma situação difícil, uma situação desafiadora que está nos desafiando, não é para dificultar para a gente parar, é para a gente encontrar formas de superar esses desafios que a gente tem. Bom, no banco, sei você, né, mas já aconteceu comigo, acredito que talvez tenha acontecido com você também, de já ter tido vontade de parar. Quem aqui nunca teve vontade, né, de na nossa rotina do banco lá, né, teve um dia, uma semana, um mês, quiçá até um semestre do cão, né, a gente está no agosto aí chamado mês do cachorro louco, né, e a nossa trilha sonora aí, Vida Louca, do Rick Martin, que abriu a nossa edição de hoje do
profissão bancária não foi por acaso. Mas e aí? Quem aí nunca pensou em apertar aquele botão ali, né? Começa com F, e largar tudo e buscar uma outra coisa na vida? Pode ser sincero. O legal do chat aqui, né, dos comentários da live, é que os comentários não ficam salvos, né, exceto se alguém tirar um print aí e tal, mas normalmente não é o caso, né? Mas se você quiser escrever aí no chat, colocar teu sentimento, se em algum momento da tua carreira você já passou, ou quiçá até está passando, ou ainda conhece alguém, né? Às vezes não é a gente, é o nosso amigo, né? A nossa amiga, né? Eu não, né? O nosso amigo, nossa amiga que tá com vontade ou já teve de jogar tudo para cima, largar fora e fazer uma outra coisa. Bom, eu já tive isso lá bastante tempo atrás, inclusive lá quando eu era estagiário de gerente PJ, lá em São Paulo. Teve um determinado momento que eu pensei em largar tudo, porque eu estava numa situação muito difícil de resultado. Trabalhava, e o resultado, nada de aparecer. Até que eu fui buscar ajuda em conhecimentos, em literatura, em cursos não convencionais, e deu uma virada muito grande nos meus resultados, né? Isso eu conto lá no Dominação PJ, já contei para muitos dos alunos meus um pouco dessa minha jornada lá. Bom, mas o fato é que já aconteceu comigo, né? A Luciana também, né? Quem nunca, né? Às vezes a gente tem vontade realmente de ligar aquele botãozinho, o eject, né? E sair fora e buscar outra coisa. Só que, o que acontece é que, às vezes, a gente ou algumas pessoas cometem alguns erros, né? Eu vou trazer 3 erros muito comuns que a gente comete na hora de abandonar alguma coisa, abandonar um projeto, abandonar um emprego, abandonar alguma iniciativa, né? E eu falo isso, né, com um certo conhecimento de causa e experiência recente. Como eu falava para vocês há pouco antes, né, se você entrou agora aqui, eu estou rememorando, estou comentando um pouco das minhas experiências com essa pausa de 2 meses. Eu, de certa forma, não deixei de dar uma pausa, né, fazer por que não dizer, parar, interromper, essa que era a minha terceira atividade aqui das lives das 6h57, né, na minha rotina profissional, fora as outras rotinas familiares e pessoais também. Então, eu fiz essa pausa e quero trazer esse aprendizado que eu tive, que talvez você possa replicar no banco também. Bom, tanto é que eu parei, né, com as lives, mas eu continuei trabalhando no banco direto e também com as minhas aulas, com a minha produção de conteúdo lá da imersão de pessoa jurídica, mas que era na parte da noite. Então, os 3 erros que para você considerar, né, ou alguém que você conheça aí que você queira compartilhar, é o seguinte, né? O primeiro, eu acho que erro que a gente pode cometer na hora de ligar o eject e buscar o F.C, como o meu super xará tá falando ali. Sigam esse perfil ali, muitas sacadas de trabalhistas, principalmente direito do trabalho, né? O Marcelo Petri, super sigam o Marcelão lá. E obrigado ali pelo teu comentário. Fernanda tinha comentado também ali atrás, que é o seguinte, né? O primeiro erro é fingir que nada está acontecendo, deixar a coisa rolar, né? Porque as chances disso acontecer, se você simplesmente fingir que nada está acontecendo, que amanhã vai melhorar, né, e não faz nada para isso, né? Eu acho que o otimismo ele é fundamental. Mas se você simplesmente acreditar e ficar deitado em berço esplêndido, fingindo que nada está acontecendo, que você não precisa entrar em ação, né, esse é o primeiro passo para a gente adoecer, para a gente ficar doente, né, que sai crises de ansiedade, talvez sintomas aí leves ou mais graves de depressão, porque vai acumulando. Tá? Então, o primeiro erro aí é, se você acha que não está legal, é fingir que nada está acontecendo, né? Deixar a vida te levar, mas sem assumir o comando, sem assumir o controle do teu próprio destino. Porque, como eu disse, as chances são que a gente adoeça. E quem nunca aqui conviveu, ou até teve situações de depressão, de frustração extrema, de crises de ansiedade no meio do trabalho, né? Eu, nesse aspecto, eu sempre tive contato, né, com
colegas, com amigos que passaram por isso. A minha vibe foi mais de insatisfação mesmo e revolta com os meus próprios números, mas que me empurrou e me impulsionou para buscar desenvolvimento. Mas, infelizmente, já tive a oportunidade de conviver com colegas em situação desse tipo, que estavam aí, por que não, né, fingindo que não era com eles, que amanhã vai melhorar, né? Aquela falsa automotivação, né? Você está lá na pior, mas fica mentindo para ti mesmo que do nada as coisas vão melhorar no dia seguinte. Então esse é o primeiro erro que a gente comete quando alguma coisa não está bem, né, na nossa carreira, especialmente no banco, onde é um local de altíssima pressão, é fingir que vai melhorar sozinho, fingir que isso aí faz parte, que não está acontecendo nada. Segundo erro é talvez a gente se dar conta, mas seguir sozinho, seguir só por nossa conta, seguir individualmente. Isso aqui eu resolvo, enfim, né? Não preciso de ninguém, posso resolver sozinho, né? O terceiro eu já vou falar. O terceiro erro eu já vou comentar aqui para manter o mistério aqui, né? Manter o mistério, né? Da galera também tem que ter um mistério lá para ficar um pouco mais... Não, o assunto é sério, né? Eu estou tentando deixar ele um pouco mais leve aqui. Mas como eu vinha falando, né, seguir sozinho e guardar tudo para si, chega um momento que a gente vai acumulando, acumulando, acumulando. E aí pode ter algum evento, algum gatilho, alguma situação que dispare alguns ataques, acessos de raiva, insatisfação, enfim. A gente vai acumulando, acumulando e chega uma hora, né, e vai explodir. Então, seguir sozinho e guardar tudo também acaba sendo um erro aí que pode ter consequências drásticas ali na frente e, quiçá, até antecipar uma situação adversa para você profissionalmente, né? Daqui a pouco você está pensando em sair, está acumulando aquele monte de frustração, insatisfação, estresse, e aí você tem um ataque que, né, dispara algum gatilho em você ali, você fala algumas coisas que não gostaria de falar, e aí daqui a pouco a própria instituição te convida a sair, né? E aí acaba sendo de novo, né, pior, né, do que se você tivesse planejado. Porque esse é o terceiro ponto, né, o terceiro erro que muita gente comete na hora de ligar o eject, de apertar o botãozinho e sair fora, que é largar tudo sem planejar quais são os teus próximos passos, né? Às vezes a gente assiste um vídeo na internet, lá aqui de um coach do Instagram, do YouTube, que ele diz, olha só, você tem que viver teus sonhos, então queima a tua ponte, né? Joga o chapéu do outro lado do muro e vai, te atira para buscar. Eu entendo que essa filosofia é muito interessante, para algumas pessoas só funciona assim mesmo, elas precisam andar, né, caminhando no limite da lâmina ali, né, no limite da espada, elas precisam caminhar ali, porque só assim, nesses momentos de pressão, é que elas vão dar certo na vida, vão se endireitar e vão se resolver. Às vezes elas precisam ser empurradas lá para cair na água, mergulhar e sair nadando. Às vezes a pessoa ela já sabe nadar, mas ela não vai, e aí ela precisa de alguém que empurre ela para ela começar a nadar. Mas nem todo mundo é assim. Quiçá a maioria das pessoas não são assim. A maioria das pessoas precisa ter algum tipo de segurança, algum tipo de tranquilidade. E aí, se a pessoa que ela tem essa necessidade, ela queima o barco, queima a ponte, joga o chapéu pro outro lado do muro, como algumas pessoas gostam de falar, né? Principalmente os coaches aqui do Instagram, do Facebook, do YouTube. Se a pessoa ela toma essa atitude sem planejar, as chances são que as coisas venham a piorar. No início, ela pode se sentir aliviada, tranquila, quizá até feliz, mas logo em seguida os boletos continuam chegando, né? Os boletos continuam chegando, os compromissos, e aí talvez ela perceba, ela se dê conta que ela tenha cometido esse erro de não ter planejado antes, e aí o buraco pode ser muito pior, né? O impacto, a ferida, ela pode ser muito mais grave do que estava. Então, largar tudo, sem tu teres planejado, bem planejado, os teus próximos passos, pode ser, sem dúvida nenhuma, e eu já vi vários relatos, né, de não ter dado certo.
Porém também, né, se você está confiante que aquilo ali não é para ti, que você tem algo melhor, planeja, avalia, com certeza toma a melhor decisão que for para você, né? Porque o importante eu acho que é esse arrependimento, ele pode acabar custando muito caro, ao fato que se tivesse um pouco mais de paciência, você pode ter aí muito mais tranquilidade para tomar a sua decisão. Então, não se joga no navio sem ter o colete salva-vida e, de preferência, ter construído aí a tua jangada, né, o teu barquinho, para poder chegar no objetivo que você está buscando. Bom, e se eu falei 3 situações inadequadas, 3 erros que a gente comete na hora de ligar o botão eject de alguma atividade, algum projeto, né? Eu estou falando aqui em relação ao banco, pelos aprendizados também que eu tive com a pausa das lives. Eu quero sugerir agora e recomendar o que eu entendo, que eu não sei se eu posso chamar isso de jeito certo, mas é o jeito que eu acredito que você pode seguir se você tem aí outros projetos, né? Ou se de fato você simplesmente quer transformar a tua realidade, né? Porque o botão eject, ele não necessariamente diz respeito ao teu empregador, ao banco. O botão eject, ele pode dizer respeito à função que você está no banco, né? Daqui a pouco você quer trocar de função, né? Você dá um eject naquela, quer ir para outra. Pode ser a agência que você está. Você quer se movimentar, você quer ser transferido. Pode ser os desafios, os projetos que você está vislumbrando, né? Se você está mais numa área administrativa, numa área de planejamento, enfim. Então, o botão eject para muitas coisas, né? Não só para trocar do banco, mas especialmente para daqui a pouco buscar um outro desafio no banco, ou se você quiser se manter onde você está, porque você foi feliz no passado, quer retomar essa alegria de viver, de trabalhar e de contribuir, você pode dar um eject na tua situação, sem precisar mudar de lugar, sem precisar mudar de cargo, sem precisar mudar de função, né? Mudando a tua própria realidade. Então, o jeito que eu acredito que ele é o mais adequado, o mais eficiente, e que sempre funcionou para mim, desde lá do meu início da minha carreira, é esse aqui. Primeiro, é admitir que tem alguma coisa te incomodando, né? Esquece aquela história de fingir que amanhã tudo vai melhorar do nada, né? Admite que tem alguma coisa te incomodando e busca, né, o segundo passo, né? Primeiro admitir, reconhecer, tem algo errado, tem algo me incomodando. O segundo passo é identificar o que é isso, né? Uma vez que eu sei que alguma coisa pode não estar legal, eu vou em busca de identificar, de entender exatamente o que é isso que está me incomodando e o que está me atrapalhando, que dor de cabeça é essa, né? É uma dor de cabeça, é uma dor nas costas, no braço, né? Esse desconforto, ele está localizado aonde e do que ele se trata. Bom, uma vez que tu já admitiu que tem e já identificou, ou se ainda está na dúvida, não tem certeza, bem certeza do que é, o terceiro passo é a gente buscar ajuda, né? Não querer resolver tudo sozinho, buscar ajuda. Mas aí que tipo de ajuda é o seguinte, né? Não é só aquela ajuda clínica, aquela ajuda da medicina com profissionais de saúde, da psiquiatria, psicologia, enfim, não necessariamente isso. E também não é consolo, né? Às vezes a gente tem o hábito de procurar tapinha nas costas, procurar consolo, né? Às vezes quando a gente não está bem, quem é que não gosta, né, de um ombro lá, de alguém para se lamentar, né? Pô, isso é legal, isso dá uma aliviada. Mas é um alívio imediato, como diz o Humberto Gessinger, né? Logo em seguida pode vir de novo, né, uma solução paliativa. Então, não é, o consolo, ele, né, vai aliviar um pouco, vai dar aquele alívio imediato, mas ele não vai te curar, não vai te colocar para você sair do ponto A para chegar no ponto B. Ele vai te dar aquele consolo, né, aquela anestesia. Quando eu falo de ajuda, eu falo de ajuda mesmo, né? E aí pode ser com amigos, e é legal que seja, com familiares, mas especialmente na área que você está querendo melhorar.
né? Então, pode ser, por exemplo, um treinamento, um curso, uma palestra, né? Um livro que você vai ler, um novo canal que você está seguindo. Hoje a gente consome muito por YouTube, vídeo, Instagram, então é legal a gente escolher quem que a gente está seguindo, quem que a gente está acompanhando, né? Porque é isso, em última análise, que a gente vai acabar replicando muitas coisas que a gente consome, né? Então a ajuda pode estar em livros, treinamentos, cursos, palestras, vídeos também, né? E aí que você tem uma frequência, né? Mas a ajuda também, claro, né? Pode estar relacionado com questões mais psíquicas. E, além disso, daqui a pouco pode ser até mesmo falta de atividade física. Daqui a pouco você está numa rotina aí muito de acumular, e aí quando você inicia aí uma atividade física, uma nova rotina, você fica muito menos estressado ou estressada, você fica muito mais confiante. Então, é legal você ter aí várias linhas para você buscar de ajuda, né? Não somente o consolo e o aconchego aí dos amigos e da família, né? Porque tem alguma coisa errada, você precisa ir lá consertar, né? Ou trocar, né? Aí você vai fazer a tua leitura muito mais adequada. E por fim, para não ficar só no campo da teoria, é importante que você faça um planejamento e execute, né? Você já identificou aquilo que está te incomodando, você já tem conselhos, você já tem outros inputs, outros insights de pessoas que podem estar te ajudando. E agora você precisa fazer um plano de ação, né? Da situação que você está hoje, daquela situação que você quer chegar. Seja ela na mesma função, no mesmo cargo que você está, como é que você quer performar nele, seja um novo desafio profissional, daqui a pouco você está lá como assistente, como escriturário, como agente, você quer virar gerente, então você precisa ter esse plano de ação, ou simplesmente você quer mudar de cidade, mudar de local, você vai buscar planejar isso e executar de uma forma que você consiga realizar, né? Um passo de cada vez. Muitas vezes a gente quer sair abraçando o mundo, sai que nem um louco, e aí quando vem lá, começam os primeiros tropeços, e aí a gente não consegue chegar lá. Então, é melhor um passinho de cada vez, devagarinho, na direção certa, do que você sair a louca na direção errada. Porque quanto mais longe, né, você for, e rápido, e se você estiver indo para a direção errada, sem dúvida nenhuma o trabalho vai ser dobrado, triplicado, porque você vai ter que pivotar na direção certa. Então, um passinho devagar na direção certa é muito, muito, muito mais eficiente do que uma Ferrari correndo a 300 por hora na direção errada. Então, Alceu, Fernanda comentando aqui. Falar em Fernanda Landeira, minha parceira aqui de várias lives, deixa eu dar um recado, uma dica aqui, uma pausa para você que gosta de ajudar os outros, né? A Fernanda Landeira é uma das voluntárias mais engajadas que eu conheço quando a gente está falando de ações sociais, né? A Fernanda tem um projeto que chama O Amor e o Bem nas Ruas. Depois a Fernanda coloca o Instagram nos comentários aqui. Se você gosta de ajudar, né, daqui a pouco você gostaria, mas não sabe, fica na dúvida, né, se realmente a tua ajuda ela vai ter um destino, procura ali a Fernanda Landeira, @o amor e o bem nas ruas, aqui no Instagram, ou o F Landeira, que ela te explica como é que funciona o projeto social que ela tem de distribuição de cestas básicas, alimentos para pessoas aí em situação de rua ou situação de vulnerabilidade. Então você pode fazer Pix, mas você pode doar também os alimentos, o arroz, o óleo, a massa. Eles estão aí em plena campanha de arrecadação agora para o mês de agosto. O mês de agosto é um mês de inverno, muito sofrido, com chuva, todas as dificuldades que se apresentam. Então, se você tiver tempo, disposição e generosidade, por que não? Vai ali com a F Landeira, @o amor e o bem nas ruas, e faz a tua contribuição lá com aquilo que o teu coração disser. Roupas e tampinhas também ela está me lembrando aqui, então fica a dica, assim, prestar um pouco do teu tempo para ajudar o próximo, por que não? Bom, e eu tinha prometido que eu ia trazer a lista de temas
das próximas lives. E por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu não simplesmente abro, vou fazendo as postagens? Porque uma das coisas que eu aprendi já há muito tempo atrás é o poder do comprometimento. Poder do comprometimento, né? E como que a gente reforça ou amplifica o comprometimento das pessoas? Essa dica é para você que é líder de equipe, gerente, coordenador, supervisor, lá na agência ou em algum departamento aí. Como é que a gente faz com que as pessoas se comprometam além da conta, mais do que elas estão habituadas? A gente pede para elas repetir publicamente esse compromisso. Quando a gente é desafiado a repetir publicamente algo que a gente promete fazer, a gente está o quê? Aumentando o nosso nível de comprometimento. Porque, afinal de contas, a gente tem mais pessoas como testemunhas daquilo que a gente está falando. E por isso, a gente vai ficar com muito mais vontade do que a gente teria se fosse só uma ideia, né, sem a menor pretensão de acontecer. Né? Quando a gente diz que vai fazer, a gente, na frente, publicamente, a gente tende a se comprometer muito mais. E é exatamente isso que eu vou fazer agora com você, assumindo esse compromisso até a live número 100. E como eu disse, as próximas 10 lives, elas serão preparatórias para o Dominação PJ. Né? Serão são lives de aquecimento para o Dominação PJ, que vai ser nos dias 22, 24 e 26 de agosto. Então, os próximos 10 assuntos, eles estarão intimamente relacionados aí ao segmento empresarial. E a galera que teve lá a imersão vai receber isso como uma atualização também. Né? Encerradas as lives, no dia seguinte vai estar disponibilizado lá na nossa plataforma de aulas como uma atualização da imersão. Então, vamos começar de trás para frente. Dia 19/8, eu vou entrevistar uma empresária que vai contar para a gente qual é a expectativa dela em relação ao atendimento bancário, ao atendimento do gerente. Algo que eu fiz ali no início do ano com 2 empreendedores. Dia 19/8 também vou trazer uma empreendedora aqui para dar a visão dela sobre a expectativa que ela tem do atendimento gerencial. Dia 18, a data ainda está em aberto, mas vai ser antes do dia 19, então pode ser no dia 18 ou antes. Eu vou bater um papo com o presidente do Sindicato dos Bancários para falar como é que está a nossa campanha salarial, né? Quais são as principais demandas, como é que está o avanço disso e quais são as expectativas que a gente pode ter em termos de carreira, né? Tanto da questão salarial, que é normalmente uma das principais reivindicações, mas também outros aspectos aí que os nossos representantes sindicalistas nos devem, né, pelo menos, nos defender aí frente às instituições financeiras. Antes ainda, como negociar com empresas familiares, né? Muitos alunos me perguntam lá como é que a gente faz para negociar com uma empresa que é de marido e mulher, filhos e filhas, né, onde o poder decisório não necessariamente é daquela pessoa que está falando com a gente. Como a gente negocia aí quando a pessoa diz que precisa ver com a esposa, com o marido, com o filho, com os pais, com a mãe, enfim, tem técnicas, né? Tem técnicas e tem procedimentos que fazem com que a gente tenha muito mais efetividade nesse tipo de negociação. Antes ainda, os 3 melhores momentos para a gente prospectar um cliente pessoa jurídica. Muitas vezes a gente acha que tem um período ideal, um momento ideal, e eu vou revelar então para vocês quais são os 3 melhores momentos para você prospectar um cliente PJ. Quando a nossa maquininha dá pau, a nossa, eu digo, do mercado, né, em geral, quem apanha somos nós, que estamos lá na frente do cliente. Quem nunca, né? Deu pau na máquina, liga para o gerente do banco, né? Então, a máquina dá pau e às vezes quem apanha somos nós. Como é que a gente faz para minimizar os efeitos disso e nos posicionarmos de uma forma ainda mais profissional perante o cliente? Vai ter nessa live também. Antes ainda, eu vou falar da live que antes eu já estou chegando agora na sexta-feira agora, que é a live do Titanic. Quem aqui nunca assistiu, né, o Titanic lá, o DiCaprio lá no auge, né?
o King the World lá, ele e a Kate lá no Titanic, e a banda tocando também, né? A banda tocando violino lá, e o navio afundando. Então a live do Titanic nessa sexta, eu vou falar para você por que o Pronamp pode estar causando o afundamento ali precoce da tua carteira ali na frente. Então fica a dica, sexta-feira, live do Titanic, por que o Pronamp pode afundar a carteira PJ. Dia 11, dia do advogado, a gente tinha advogados e advogadas aqui na audiência agora há pouco, não sei se continua, mas dia 11 de agosto já fica a dica, ó, você tem cliente, advogado, escritórios, 11 de agosto, normalmente é feriado judicial, enfim, né, não é dia útil, mas muitos operadores do direito, advogados, trabalham, né, que tem os seus projetos lá, então fica a dica de cumprimentá-los no dia 11/8. Então, dia 11/8, 5 erros que todo gerente PJ comete quando está começando, né? Se você está começando agora na carteira de pessoa jurídica, certamente você está ou já cometeu 5 grandes erros, e eu digo para vocês, muitos ainda cometem depois de experientes, né? Gerentes experientes continuam cometendo alguns desses 5 erros. Na quarta, depois de amanhã, como girar a carteira de pessoa jurídica do jeito certo, ou como abrir a carteira do jeito certo. Então fica a dica, ó, 5 passos para maximizar a tua conversão de negócios enquanto você estiver fazendo a abertura da tua carteira de pessoa jurídica aí. Então, quarta-feira, trazendo aqui sacadas práticas para você aplicar. E amanhã, terça-feira amanhã, eu vou mostrar para vocês o que eu chamo de efeito Moonwalk. Ou seja, situações, processos, atividades que você, ou até mesmo iniciativas, que você acha que está levando a tua carteira para frente, mas na verdade está levando a tua carteira para trás. Então esse é o efeito Moonwalk que eu vou dividir com você amanhã. Você acha que está indo para frente, mas na verdade você está indo para trás. Aquele passo consagrado do Michael Jackson, né? Ele fingia que estava indo para frente, mas na verdade ele estava andando para trás. E isso acontece em muitas carteiras de PJ, e eu chamo isso de efeito Moonwalk. Amanhã eu vou revelar para vocês todos os detalhes disso, e por que não, como você pode evitar, principalmente aí na live de quarta-feira. Então eu espero vocês amanhã, agora 7h44, foi uma satisfação estar de volta, né? O brilho está estampado aqui nos meus olhos, meu sorriso, que foi muito massa poder retornar e na ótima companhia de todos vocês. Amanhã a gente está de volta, 6h57, e respondendo para o Paulo, ó, amanhã tem brinde, esse super caderno capa dura do Profissão Bancário. Eu vou premiar para a primeira pessoa que entrar na live amanhã. 6h57. Mas vai ter que provar que é a primeira. Tem que entrar na live e dar o print. E aí o print tem que estar 0 ou 1 ali nos olhinhos que está aparecendo. Então você quer ganhar um caderno capa dura aqui do Profissão Bancário, seja o primeiro, seja a primeira a chegar amanhã comigo. 6h57 da manhã, aqui onde eu vou falar do efeito Moonwalk. Situações que você acha que está indo para frente, mas na verdade a tua carteira está indo para trás. Grande abraço, tamo junto, vamos que vamos com ousadia e alegria. Tchau, galera, até amanhã, tchau, tchau.